Boa noite, muito bem-vindos. É sempre uma alegria esses encontros. Então, mais uma vez, vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos, que precisam de ajuda, porque nós temos condições. Nós estamos num ambiente onde as energias elas são manipuladas pelos espíritos superiores. E se alguém de nós tiver algum problema também, no final da reunião nós podemos pedir ajuda. Porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos ampare e vamos começar a nossa reunião. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje, da alma, parte 2. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Entendida como fluido vital é razoável. Porém, se entende a alma como o espírito encarnado, é errada. Dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem, por isso, dividir-se. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Olha só, por isso que no Evangelho está escrito o seguinte: não acreditais em todos os espíritos, verificais se os espíritos são de Deus. Está escrito isso no Evangelho, quer dizer, todos nós somos de Deus, mas nem todos têm o conhecimento e nem todos são do bem, porque ainda estão em evolução e ignoram o bem, por isso fazem o mal. Porque o simples fato de fazer o mal é uma ignorância do bem. Porque quando nós conhecemos, quando nós estudamos, principalmente a doutrina espírita, nós sabemos que vai depender de nós. Aquilo que nós fizermos é que vai ditar a nossa trajetória espiritual. Nós estamos aqui de passagem. E olha só que interessante. Quando começa a reencarnação, se não estudar a doutrina espírita, a biologia, à luz da doutrina espírita, nós não vamos entender como isso acontece. Por isso é que os espíritos trazem para nós uma informação muito interessante. Nós começamos a reencarnar quando acontece a fecundação, mas nós só vamos estar completamente reencarnados quando a gente completar 7 anos. Até os 7 anos nós estamos vivendo mais do outro lado do que desse. Então, ali é que toda a constituição das energias, nós estamos falando energia porque nós não temos condições de analisar ainda, que está no corpo mental do espírito, que a gente comenta sempre aqui, elas ainda estão ali impregnando na organização física. Olha só que coisa interessante. Mas a partir do momento que nós temos consciências de nós mesmos, nós vamos começar a nossa trajetória. E nós temos alguns períodos da nossa vida onde a gente tem influências, interferências um pouco mais acentuadas. Por exemplo, nós temos essa interferência quando a gente completa 7 anos, nós temos essa interferência quando a gente completa 14 anos e nós temos essa interferência quando a gente completa 21 anos. Por quê? É um período de transição. Nós estamos recebendo interferências espirituais de outras encarnações. Então, a gente sente isso no corpo físico. E olha só que interessante aqui para nós. Isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma, entendida como fluido vital. O que é o fluido vital? De onde nós tiramos o fluido vital? Dos alimentos. Nós tiramos do ar, nós tiramos da atmosfera. Tanto é que nós podemos ficar sem comer até alguns dias, mas não podemos ficar sem respirar. Então, esse fluido vital, ele alimenta o corpo físico. Só que nós vimos anteriormente que o espírito deixa o corpo quando o corpo não tem condições do espírito habitar. Enquanto o corpo tiver possibilidades do espírito estar encarnado, ele continua encarnado. Por isso que ainda a morte é analisada ainda à luz da medicina, mas ainda não tem como detectar a morte. Nós temos um vídeo interessante aqui. Transplantes de órgão e morte encefálica, que o Dr. Auro pôs. Se a gente dá uma olhada naquele vídeo lá, nós vamos ver como que isso funciona. Então, muitas vezes a pessoa está na UTI, ele está desenganado, ele se recupera, porque ainda não cessou o fio da vida ali, da vida espiritual. Tem um livro do André Luiz muito interessante. A mulher é evangélica. Ela estava desencarnando.
Eu já contei isso aqui, mas é muito interessante. Ela estava desencarnando, mas ela era da igreja evangélica. Uma mulher que ela tinha méritos, porque, como eu sempre comento aqui, religião é rótulo. Não importa onde nós estivermos, importa o que nós vamos fazer com os conhecimentos que nós adquirimos. Aí eles estão tirando ela do corpo, porque quando nós vamos desencarnar, os espíritos vêm para nos auxiliar, porque o espírito desliga do corpo. Nós vamos ver muito isso daí. Por exemplo, olha que coisa interessante. Sempre antes da pessoa desencarnar, ele dá uma melhora. Por que ele dá uma melhora? Tem um sentido espiritual, porque está todo mundo ligado. Uns querem que ele vá logo, outros não querem que ele vá e se ama muito ele. Então, a energia, o pensamento começa a atrapalhar. O que os espíritos superiores fazem? Principalmente o anjo da guarda, protetor dele, faz com que ele melhore. Quando ele melhora, desviam-se a atenção daqueles que estão rodeando. Quando desvia a atenção, eles tiram ele do corpo. Olha como que é Deus, é a doutrina espírita na nossa vida. Essa mulher estava já saindo do corpo. Aí chega um pedido que ela não poderia desencarnar, porque uma neta dela estava grávida. E se ela desencarnasse, a mulher ia perder a criança. E a criança era uma menina. Olha, é a vida. Tinha um menino encarnado que ia ser marido dela, que eles tinham um compromisso, uma missão na igreja evangélica. Esse menino, quando ele dorme, ele vai no plano espiritual e pede que a vovó ficasse mais um pouco no corpo, para que ele não perdesse o compromisso espiritual, a missão dele junto com a mulher, com a menina que ia reencarnar. Já estava em fase reencarnatória. E aí, chega um grupo para recolocar o espírito no corpo. Vamos falar recolocar, porque nós não temos terminologia para isso. Então, os espíritos que estavam retirando ela, as energias dela se afastam. Aqueles espíritos que tinham ali o conhecimento para poder reconstituir as energias espirituais, para revitalizar o corpo dela, chegam para fazer o trabalho. Os espíritos superiores induzem um grupo de jovens para visitá-la. Quando eles chegam, eles começam a cantar hinos. E olha, os hinos são maravilhosos. Eu adoro música. Eles começam a cantar os hinos, criam um clima vibratório. A música é universal. A música é divina quando ela é bem aplicada. Então, o que acontece? Eles começam a recolocá-la no corpo. Então, todo mundo estranha, porque ela recupera. E quando ela recupera, o André Luiz fica indignado. Ele fala, mas quem fez esse pedido para que essa mulher não desencarnasse? Olha, entra o menino no quarto, correndo. O superior fala, quem fez esse pedido é essa criança. Olha a reencarnação aí. Ele era criança, mas o espírito lúcido. Criança era só o corpo. A reencarnação. Então, está aqui, ó. Para nós, os espíritos não nos contrariam. Eles deixam nós progredirmos através do conhecimento, através da nossa vida. Então, está falando aqui, ó, dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, sem por isso dividir-se. Então, é o espírito que prevalece. Nós podemos ter um corpo saudável, mas se nós tivermos alguma interferência espiritual, nós sofremos a carga. É onde surge a obsessão. A pessoa é linda e ele se acha feio. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes. Por isso, nós não devemos acreditar. Os espíritos falam muita coisa para nós. Quando a pessoa é encucada, ele põe na cabeça. Se ele não tem um problema, ele adquire o problema. Porque pensamento é força. E nós podemos pensar assim, quanto mais próximo da Terra, o espírito está, mais ignorante ele está. A gente não pode ficar ligado que nós vamos ter santo fazendo milagre a todo momento. Exatamente. Por isso que Jesus fala lá, não acrediteis em todos os espíritos. Só um adendozinho que você falou, coisas importantes, momentos importantes da reencarnação, os 7 anos, os 14 anos, os 21 anos. De fato, é uma coisa que a gente presencia na nossa vida e a gente precisa ter atenção nesses momentos, que aí está a importância da família, dos pais, no acompanhamento dos seus filhos e tal, principalmente nesses eventos. Então, assim, a gente teve oportunidade de vivenciar essa necessidade de estar presente, de fato, na vida dos filhos, vivenciando essas transformações que ocorrem, em alguns menos intensos, em outros mais bombado, Então... Sim, e é bom você lembrar isso aí, nem todo espírito tem a mesma interferência espiritual, depende da evolução do espírito.
Se o espírito é um espírito que ele está bem comprometido na parte espiritual de outra encarnação, a influência é intensa. É onde acontecem muitos suicídios. Porque, às vezes, a pessoa ele é até reincidente. Nós vamos ver isso no livro Entre a Terra e o Céu, o caso do Júlio, que nós não vamos entrar aqui para a gente não estourar. Mas olha para vocês verem, então, há um conflito íntimo, e é um conflito muito pesado, que se a pessoa não tiver um atendimento, não tiver um acompanhamento, tanto pela medicina como por alguma doutrina espiritual, ele pode sucumbir. Por quê? Porque há uma transformação física e espiritual. É muito importante isso daí. O Espiritismo traz isso para nós. Nós vamos ver um livro interessante, Forças Sexuais da Alma. Dr. Jorge André, psiquiatra. Eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele publicou alguns livros. Comentário de Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e mais abundantemente naqueles que são centros ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte. Olha só, por que nós não temos a cabeça quadrada? Tem uma razão de ser, porque todo ponto geométrico tem uma concentração de força onde ele se encontra. Então a cabeça é redonda justamente para fluir. Por que o passe ele é feito de cima para baixo? Porque nós temos aterramento nos pés. Então, tudo tem uma razão de ser. Tudo o que acontece na nossa vida, todas as informações que a gente vem recebendo do plano espiritual, às vezes até intuitivamente, é porque é atendimento dos espíritos superiores que estão sempre à nossa volta, nos induzindo. Por que todas as informações são nas junções do corpo físico? Porque é uma concentração líquida ali, onde a energia ela é mais concentrada. Olha para vocês verem. E nós estamos falando aqui, não é só de energia física, não. Nós estamos falando de energias espirituais. Então, religião é rótulo. O que manda é aqui, ó. Se a pessoa não tem moral, ele não consegue fazer nada. Tudo é moral, tudo é o íntimo, tudo é evolução moral. Então, o espírito sobrepõe a matéria, ele sobrepuja. A matéria pode ter defeito pra caramba. Se o espírito é espírito superior, ele consegue direcionar. Chico Xavier, muito frágil o corpo dele, mas o espírito muito superior. Chico Xavier disse para o Divaldo Pereira Franco que ele estava escondido naquele corpo. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? A alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao seu redor como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, pode-se dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, que é o primeiro e que chamas perispírito, o outro grosseiro, material, pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como o germe em um núcleo, já o dissemos. Então, na conversa nossa passada, nós colocamos o abacate aqui, quem quiser entra lá e vai ver como funciona isso. Então, olha só para vocês verem. Por que nós temos um campo eletromagnético? Por que a gente vê a aura? Por que o espírito exterioriza a luz através do corpo físico? Quanto mais evoluído o espírito, mais a luz se expande. Nós vimos que os russos, americanos, a NASA veio pesquisar o Chico Xavier, nós já comentamos a respeito disso. Chico Xavier tinha 10 metros de aura e a pessoa tem pequenininha assim. Alguns integrantes da NASA vieram medir a aura de Chico Xavier. E na época, eles mediram que tinha 15 metros. 15 metros. 15 metros, não quarteirões. 15 metros. Quando a maioria de nós, segundo aparelhos Kirlian, né, e outros mais, é questão de milímetros, né? Olha que coisa interessante, eu tenho um pouco de evidência. Quando a pessoa está lendo aqui, eu estou sentado lá, eu já cheguei a mudar de lugar, pensando que fosse uma ilusão ótica, mas não é. A pessoa começa a ler, se ele está integrado naquilo que ele está lendo, ele não está lendo maquinalmente, ele está vivendo aquilo ali, a luz dele expande. O campo eletromagnético, ele se abre, ele exterioriza. Por que os espíritos inferiores se aproximam de nós e nos obsedam? Porque o nosso pensamento ainda é atrasado e nós não conseguimos expandir essa energia. Porque se a gente expandir, eles não conseguem chegar perto. Eles não têm conexão.
É uma ligação que não acontece. Mas como nós estamos muito preocupados com as coisas materiais, uma série de coisas da nossa vida aqui na Terra, eles se aproximam e faz a conexão através dos neurônios e o espírito sempre atua no sistema nervoso central. E aí ele atinge o periférico e atinge o corpo inteiro. Doutrina espírita, maravilhosa para nós. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, completa-se a cada período da vida? O espírito é um só e está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos ou instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Olha só para vocês verem aqui. Aqui está explicado para nós. O espírito é um só e está inteiro na criança. Então, os órgãos não oferecem condições para que o espírito se manifeste integralmente. Quando a gente vê o espírito que se diz criança, que vem numa instituição espírita e começa a aconselhar as pessoas, nós podemos de cara já ver que ele é mentiroso. Porque nós não deixamos uma criança dirigir um carro. Nós não deixamos uma criança fazer certos trabalhos que vai prejudicar, porque ele não tem condição ainda de se manifestar, ele não tem condição ainda de fazer um trabalho braçal e uma série de coisas. É uma questão de lógica. É a doutrina espírita mostrando para nós. Os instrumentos de manifestação que se desenvolvem e se completam, é ainda tomar o efeito pela causa. Então nós vemos muito isso daí. Nós vamos encerrar. A semana que vem nós vamos concluir. E aí nós vamos ver, interessante, tem N livros. Mas, para vocês terem uma ideia, tem 73 livros falando sobre a alma. Livro espírita, 73, que fala sobre a alma. Então, se a gente quiser, a gente vai buscar lá e vai ver. Tem coisas interessantíssimas para nós dentro da doutrina espírita. Mas vamos pegar o livro do Kardec. Vamos pegar a Gênese do Kardec, que vai trazer para nós informações ali belíssimas. Eu já citei os outros livros do Kardec aqui. E todos os livros do André Luiz. Aí nós vamos entender a nossa vida. E aí nós é que vamos direcionar do jeito que for melhor para nós. Cada um sabe aonde a correia aperta, como dizia meu pai. Cada um sabe onde a correia aperta. E nós vamos buscar a solução para nós. E a solução é Jesus. É o Cristo de Deus na nossa vida. Vamos aproveitar essa luz que brilhou agora. Assunto da próxima semana. Da alma. Parte 3. Tem uma música linda, maravilhosa, chama Alma Divina. Com sua luz, o seu nome é Jesus. Lembrei dela agora aqui que nós estamos falando da alma, né? Alma Divina. É o Dr. Isaías Claro, e ele canta essa música. Se alguém quiser, entra na internet e coloca músicas espíritas lá, Alma Divina. É linda, maravilhosa. Então fica aí, agradecer a reunião de hoje, nós vimos que a nossa vida é a nossa vida. Então tá aí para nós, né? Que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Acho que não ficou nada para trás, né, não? Já falei até demais, né? Mas fazer o quê, né, cara? A gente gosta de conversar e nós estamos aqui num ambiente que favorece, vocês são caridosos, né? Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença e vamos continuar progredindo com os nossos defeitos, faz parte da nossa vida. Não vamos nos cobrar muito também não, porque senão a gente sofre muito. Mas vamos procurar melhorar. Obrigado, gente. Saúde para nós e um bom final de semana. Recomendações de leitura. Livros citados nesta palestra. A Gênese. Allan Kardec. Coleção de livros de André Luiz. André Luiz, Chico Xavier. Entre a Terra e o Céu. André Luiz, Chico Xavier. Forças Sexuais da Alma. Jorge André. O Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Obreiros da Vida Eterna. André Luiz, Chico Xavier. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga do mundo. Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, por Chico Xavier.